Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo ao espaço onde eu vou dividir com você reflexões e cápsulas da minha jornada do burnout ao despertar. Me chamo Amanda Rabelo e é uma honra ter você aqui comigo. Nesses últimos dias, pouco depois que eu lancei o segundo episódio, pessoas próximas a mim, que eu amo de paixão, que com todo amor, vieram me dar algumas dicas, sugestões, porque muita gente escuta vários outros podcasts, né? Então, sei que com todo amor do mundo, algumas pessoas vieram me sugerir de fazer algumas edições, né? Tem momentos que eu cometo alguns vícios de linguagem, né? Às vezes eu dou umas falhadinhas na voz, enfim. E eu entendo que fica mais fluido, às vezes fica mais gostoso, e a gente foi muito acostumado, né, a ouvir e gostar das coisas mais produzidas, né, de falas, cenas que tenham ali uma produção, talvez até um cuidado maior, né? E eu pensei muito sobre isso e eu cheguei à conclusão que, por enquanto, eu não vou fazer nenhum tipo de edição, eu vou seguir como eu estou hoje, justamente para preservar o meu propósito, né, com esse podcast, que é de redescobrir aquela parte perdida de mim que é espontânea, que é verdadeira e que não está muito preocupada necessariamente, né, em ser aceito. Por mais que é difícil escapar disso, né? Mas eu estou tentando me livrar um pouco desse medo do julgamento, né, dessa expectativa em ser aceita. Então eu pretendo tratar esse projeto da forma menos comercial possível. Para quem me conhece sabe que eu fiquei mais de 11 anos aí no mundo corporativo, numa cadeira comercial, inclusive, então é difícil para mim me desprender disso, né? Me desprender das edições, me desprender, enfim, dessa necessidade de fazer as coisas com a máxima, até o máximo de perfeição que a gente consegue chegar, né? Pensando em como vai ser mais fácil, mais gostoso para o outro receber. Então, divido aqui com vocês esse meu exercício e eu tenho certeza que vocês vão entender. Então, se eu pudesse levar um selo, eu buscaria o selo de naturalidade. Então, aqui eu pretendo realmente mostrar a parte mais verdadeira de mim, sem grandes edições, sem muitas firulas, sendo 100% eu. E é tão interessante porque esse sábado eu fui num retiro, eu tenho uma aula, que eu estou fazendo um curso, vão ser 2 anos de curso, e eu tenho um sábado por mês, a gente vai para esse lugar na natureza e a gente, enfim, tem as trocas de experiências com a minha mestre, a Vilma Bolsoni, que é maravilhosa. E não, por acaso, neste final de semana, o tema central foi a fala e a escuta. A gente fez alguns exercícios, né? E ela fala muito do poder da escuta, do que é você de fato escutar de forma amorosa, né? Quanto é difícil a gente ter uma escuta verdadeira. A escuta, no sentido mais bonito e mais puro da palavra, e o ideal, né, que a gente deveria buscar, é uma escuta livre das nossas lentes, né, das nossas crenças, do nosso sistema de crenças que a gente constrói ao longo da vida, né? É uma escuta presente, é uma escuta que você tenta se livrar ao máximo dos seus julgamentos e você tá ali honrando aquela pessoa com o máximo de amorosidade possível. A gente fez um exercício lá esse dia, eu falhei miseravelmente. É muito difícil você se colocar 100% para escutar o outro sem entrar naquela de você tentar trazer aquilo que a pessoa está falando para a sua realidade, né? Eu, por exemplo, no dia eu foi super difícil para mim fazer o exercício de escuta, porque tinha o tempo, a gente tinha 3 minutos para fazer o exercício.
E eu ficava o tempo todo pensando, gente, será que vai acabar o tempo? Será que eu tô fazendo certo, né? Aquela coisa do meu juiz interno, né? Que todos temos. Então foi bem interessante, assim. Então, já abro aqui o espaço, faço o convite para a gente tentar fazer esse exercício aí de uma escuta amorosa, de uma escuta não só aqui comigo hoje, né, mas diariamente, da gente tentar tirar um pouco dessas camadas que a gente tem das nossas crenças, né, esse sistema de crenças que a gente leva a vida inteira, para a gente estar ali à disposição de escutar o outro, né, quando o outro está com a palavra. E aí a outra parte que a gente aprendeu, que eu queria muito falar aqui hoje, é da fala, do poder da palavra. Minha avó sempre fala que a palavra tem poder. Eu acho que a maioria aí de quem está me ouvindo já deve ter ouvido essa frase um dia. E eu achei muito interessante, ela trouxe o exemplo dos toltecas, num livro que chama Os Quatro Compromissos, que inclusive as coisas que acontecem na vida, as sincronicidades, né? Isso foi no sábado, na terça-feira eu fui tomar um café da manhã com uma amiga, essa minha amiga me levou uma lembrancinha, adivinha qual era a lembrancinha? O tal do livro, Os Quatro Compromissos, que fala da filosofia dos toltecas que eu tinha estudado o sábado inteiro, né? Então foi mais uma confirmação. Bom, talvez eu tenha que levar isso para discutir, para refletir no próximo episódio, já que cá estou. Então, quando ela fala da fala, do poder da palavra, ela fala, e nesse livro também ele traz muito que a palavra, ela é como se fosse um feitiço que você lança. Palavra é energia, use-a sabiamente. Isso é muito real, né? Pessoas na história mobilizam multidões com a palavra, com o poder da palavra. Seja mobilizando, gerando medo, seja gerando esperança, amor. Mas a palavra, ela é muito poderosa. E aí, independente de como ela é usada, né? Seja com algum símbolo, seja na escrita, verbalizada, enfim, tem várias maneiras a gente se comunicar, mas ela tem muito poder. E um dos compromissos deste livro, dos 4 compromissos da filosofia dos toltecas, que fala de você buscar transmutar, de você buscar uma expansão de consciência, como viver numa liberdade, né? Enfim. Um dos compromissos fala para você ser impecável com a sua palavra. Eu falei, nossa, impecável com a sua palavra. Tem aquela sensação de perfeição, né? Quando a gente fala impecável. E, na verdade, ele explica que o pecado é quando você vai contra a sua natureza. Ou seja, ser impecável com a sua palavra é ser muito verdadeiro com você mesmo, né? Com a sua natureza. E essa questão dela, do poder, né? De quando você fala uma palavra, aquilo é quase um feitiço, você pode mudar a vida de alguém com uma palavra, né? E você pode amaldiçoar a vida de alguém com uma palavra. Claro, se essa pessoa receber isso de uma forma que ela vai levar ferro e fogo e ela vai se permitir levar para um buraco, né? Mas ela tem muito poder, a palavra tem muito poder. E aí eu me lembrei de um dia que eu fui enfeitiçada por uma palavra, num ótimo sentido. Eu tenho experiências, né? Muito ruins, como todo mundo, de palavras que a gente não esquece, que a gente leva alguns anos de terapia para a gente conseguir superar. Teve uma palavra que me falaram, foi um dia que a minha tia, se eu não me engano foi 2019, a minha memória não é maravilhosa, mas eu lembro exatamente dela me falar que me achava muito corajosa. Eu falei, gente, aquilo foi tão louco para mim, foi tão diferente. Eu acredito que acho que aquela foi a primeira vez que eu ouvi isso, alguém me dando esse atributo, né, de presente, me reconhecendo como corajosa,
Ou pelo menos foi a primeira vez que aquilo realmente me chamou a atenção. É engraçado que a coragem, eu estava refletindo aqui, né, antes de vir falar com vocês. A coragem, eu acho que ao longo da minha vida toda, e eu acho que a maioria das pessoas, na infância, ela geralmente era um atributo muito falado em momentos quando você se lança a fazer algo radical, né? Algo que você esteja fisicamente correndo algum risco. Uma palavra muito masculinizada, né? Na minha infância, a palavra mais atribuída aos meninos do que às meninas. Então, eu não sei se por isso ela me gerou assim uma estranheza. Eu falei, gente, eu sou corajosa. Eu nunca tinha me visto assim. Eu nunca tinha parado para pensar se eu era corajosa. Na verdade, eu achava que era o oposto, assim. A minha infância inteira, eu sempre fui medrosa, nesse sentido, né, das coisas radicais. Meu pai, ele é super radical, ele adora esportes radicais. Teve uma época da nossa infância que eles iam muito fazer rapel na cachoeira. E aí meus irmãos iam, meu irmão caçula, 3 anos mais novo que eu, tava lá se jogando na cachoeira, fazendo rapel. E eu me cagando de medo, eu falava, mas é nunca que eu vou fazer isso. Então, desde criança eu me vi muito medrosa. E eu acho que eu sempre atribuí isso, a coragem, ao fato de você ser radical, né? Ou de você, enfim, ter um ato de bravura. Até o dia que minha tia me falou que eu era muito corajosa. E eu fiquei muito reflexiva com relação a essa palavra. E desde então, essa palavra ela apareceu na minha vida em alguns momentos específicos, em terapias profundas. Eu adoro desenhar mandala, apareceu em algumas mandalas essa palavra para mim. Essa palavra ela sempre vem engraçada, ela mexe comigo, ela brinca muito comigo. E aí, recentemente, eu descobri qual é o significado assim da palavra mesmo, coragem. E eu descobri que coragem significa agir com o coração. Agir com o coração. Isso é muito transformador, né? Quando você para e pensa que não está ligado a um ato de bravura. Coragem é quando você escuta o mais profundo da sua alma, quando sua alma fala a sua verdade com você, no mais profundo do seu coração. E você age em cima disso. E aí, quando eu paro para pensar neste sentido, aí eu consigo me ver vários momentos sendo muito corajosa. E eu quis vir falar disso hoje, porque eu não acho que todo mundo tem essa percepção, né, do poder de ser corajoso. E eu acho que foi justamente esse ímpeto, esse atributo que me levou a tomar as últimas decisões que eu tomei na minha vida, que me levou a um caminho dessa busca pela minha expressão autêntica, dessa busca pelo quem eu sou de verdade, quem eu quero ser de verdade. E principalmente, quando eu falo de cura, algumas vezes eu comentei aqui, né, que esse podcast também é minha cura. E até uma amiga me falou, Amandinha, quando você fala cura, eu fico, mas será que a gente tem que se curar de algumas coisas, de algumas emoções, né? Como levando ao pé da letra o sentido da palavra cura, né? Como se curar de alguma doença. Quando eu falo cura, a cura que eu busco, ela é justamente transcender essas crenças que eu carrego ao longo da minha vida, que eu vim carregando ao longo da minha vida, né? Quando a gente para analisar a gente quando criança, aquilo é a gente na nossa pura expressão de ser, a gente quando criança. E aí a gente é domesticado, nesse livro ele fala isso, ser domesticado, é até meio pesado, mas assim, digamos assim, né, a gente é a nossa infância inteira, tanto nós como nossos pais, como os nossos avós, a humanidade, né,
a gente aprende as coisas, né, tendo alguma recompensa ou recebendo algum castigo. Por repetição, a gente aprende o que fazer, o que não fazer. E às vezes a gente repreende muito dessa nossa autenticidade. Às vezes não, muitas das vezes, né? Ao longo desta caminhada da nossa educação, ao longo da vida, e não só dentro de casa, mas fora de casa, nessa nossa busca por ser aceito, da gente sempre esperar alguma recompensa externa, ou o medo do castigo, a gente é condicionado a viver esperando isso, né? Isso de fora. A gente é condicionado ao longo da vida, né? A gente vai perdendo essa autenticidade da criança. É um processo natural para todo mundo, não foi só comigo, isso é para todo mundo. E aí a gente cria como se fosse uma lente, uma outra lente, né? A gente vem ao mundo com a nossa autenticidade, mas é colocado na nossa frente uma lente que são justamente as nossas crenças, que são justamente o que a gente aprende com o sistema, né? É como se fosse uma programação, a gente é programado, né, ao longo da vida, por esses estímulos, por várias coisas que acontecem ao longo da nossa caminhada. Então, você quebrar essa lente, você sair disso e você se permitir olhar para você e ver, tá bom, mas o que eu realmente quero? Quem eu realmente sou? É muito difícil fazer isso. É muito difícil, inclusive, fazer isso sozinho, né? Por isso que eu falo tanto e que quanto me ajudou essa minha rede de apoio, tá meio batido, né? Mas falando assim de profissionais, né, do meu lado, pessoas que eu fui atrás que me ajudaram, amigos, família também, para a gente tentar se manter são e para a gente conseguir encontrar mais facilmente, né, esse verdadeiro eu. É muito difícil fazer isso. É realmente muito difícil ser corajoso, porque às vezes o ato da coragem em si, ele já é difícil. Agora você se manter nessa verdade é mais difícil ainda. Porque a gente viveu uma vida inteira condicionando o nosso 95% das nossas ações são guiadas pelo nosso subconsciente. O nosso subconsciente ele é programado ao longo da nossa infância, ou seja, a gente hoje, eu com 33 anos, eu ainda sofro e eu ainda vivo muito das coisas com o meu olhar, com a minha lente de uma criança ferida, né? Da criança ali atrás que viveu alguns momentos difíceis, né? E aquilo, essas dores, essas feridas, né? Que a gente acumula ao longo da infância, enfim, o passar da vida, o tanto que isso impacta a gente, né? E aí, quando a gente fala da coragem, no sentido mais puro da palavra, de você agir com o coração, ou seja, você se livrar dessa lente interna, você olhar para quem você é, você toma consciência disso, mas não somente isso. Para se ter coragem, necessita ter uma ação. Não é simplesmente você reconhecer ou você se conhecer ou você ter uma consciência, você precisa agir em cima daquilo. Por isso que a palavra ainda fica mais forte, mais potente e reconhecer esse atributo dentro da gente é realmente muito potente, muito interessante. Quando você para pensar nesse sentido da palavra, que é você agir com o coração, dá pra gente entender que não necessariamente alguém que pulou de paraquedas é uma pessoa corajosa. Foi um ato de coragem pular de um paraquedas. Eu só atribuo isso como um ato de coragem, a gente só pode falar que isso é um ato de coragem, entendendo o sentido mais puro da palavra, se a motivação, se o impulso dessa pessoa ao pular de paraquedas foi algo genuíno no interior vindo dela. E não de talvez uma necessidade de provar para uma mãe ou para um pai ou para alguém que essa pessoa é capaz de fazer isso.
Entende meu ponto? E eu fiquei viajando nessa reflexão da coragem e eu quis trazer isso porque é muito mais profundo quando você entende o sentido da palavra. A coragem é quando você age com seu coração e você não espera ser aceito por ninguém fazendo isso. Você não espera nada de fora. Coragem é você esperar ser aceito por você mesmo. É um ato de auto-amor. É um ato de autoaceitação. É um ato de liberdade. É um ato revolucionário. E ela é basicamente um salto no desconhecido, porque 95% das nossas ações, elas já são movidas por esse subconsciente, por crenças que a gente já sabe mais ou menos o que esperar. Quando você age com coragem, você não tem a menor ideia do que vai acontecer. Não é comum você fazer isso, não é comum você falar sim para você. Não é muito louco isso? Não é trivial. Então, eu acredito assim que a coragem ela é um dos atributos mais importantes para a gente conseguir alcançar um estado de liberdade, de autenticidade. Então, eu desejo que você tenha um ato de coragem todos os dias. E eu desejo que você olhe para dentro de você e busque encontrar qual que foi o seu último ato de coragem nesse sentido assim verdadeiro da palavra. E não precisa ser algo grandioso. Pode ser coragem de falar não para alguém. Né? Principalmente nós brasileiros temos uma dificuldade absurda de falar não. Simplesmente não. Quer ir? Não. Como é corajoso isso, né? Você não queria ir. E você não está se importando se aquela pessoa vai aceitar aquilo bem ou não. A pessoa aceitar isso bem ou não, isso vai dela, né? Das crenças dela, das dores dela, aceitar ou não. Você, no seu mais profundo do seu ser, você fala não. Que você tenha coragem de pedir ajuda, coragem de reconhecer quando você não está bem, coragem de você dançar no espelho sozinho, ou coragem de dançar do jeito que você quiser na frente de alguém, coragem de começar uma carreira do zero aos 60 anos ou aos 33 anos, coragem de se arriscar em uma aula de canto, coragem de simplesmente tirar um dia inteiro só para você, coragem de reconhecer que você errou com alguém, coragem de reconhecer que você pode ter errado com você mesmo, coragem de dizer que você ama alguém mesmo sem saber se aquela pessoa te ama de volta. Isso é difícil. Enfim, coragem de dizer sim para você, para sua forma mais livre e autêntica de expressão. E principalmente, o meu convite para essa reflexão, que é uma reflexão minha e eu estou dividindo com vocês, é que a gente comece a reconhecer mais esses atributos na gente e também nas pessoas à nossa volta, nas pessoas que a gente ama, né? E que a gente use o poder da palavra, a mágica da palavra, esse feitiço lindo, para a gente conseguir fazer com que as pessoas reconheçam quão corajosas elas são ou quão corajosas elas podem ser, que a gente reconheça essa força uns nos outros. Para quem se interessa por esse assunto, deve ter ouvido falar provavelmente da Brené Brown, que tem um livro que fala sobre a vulnerabilidade, a coragem de ser imperfeito. Inclusive, foi uma indicação que eu recebi na época que eu estava pedindo a minha ajuda dentro da empresa, quando eu comecei a ter os sintomas mais agudos de burnout. Super recomendo também o livro que eu comentei com vocês, dos 4 compromissos, que é do Dom Miguel Ruiz. E é isso, que a gente siga tendo muita coragem para ser quem a gente é,
Beijo grande. Obrigada para quem ficou até aqui. Tchau, tchau.